بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديثان أخرجهما الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos na nossa lição número 127 e hoje nós vamos falar da virtude de fazermos o salat facultativo em casa. Fazemos o salat facultativo nas nossas casas e não fazemos no masjid. Nós sabemos que depois dos salats obrigatórios, assim como antes dos salats obrigatórios, nós fazemos os sunnats, sejam sunnat ou muakkada ou ghair muakkada, os sunnats enfatizados ou sunnat não enfatizados, até como facultativos que não têm nenhum sabab. Quando eu assim refiro, estou a falar daquele salat que o profeta não disse façam tal salat, mas nós sabemos salats facultativos, podemos fazer quanto nós quisermos. E nós mencionamos nas aulas passadas quantos sunnat devem ser feitos após ou antes a cada salat, quantos rakats temos que fazer, e normalmente nós fazemos este sunnah no masjid. Hoje nós vamos falar de um assunto que foi enfatizado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, foi conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito aos lugares que nós temos que fazer este sunnah. Quais salat devem ser feitos no masjid e quais salat devem ser feitos em casa. Portanto, o primeiro hadith que foi narrado por Zayd bin Thabit radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Afdalu salatikum fi buyutikum. O vosso melhor salat é aquele salat feito nas vossas casas, com exceção do salat obrigatório. O que quer este hadith dizer? Quer dizer que o salat facultativo nós ganhamos mais recompensas quando nós fazemos este salat em casa, não no masjid. Quando nós fazemos em casa, nós ganhamos mais thawab do que quando nós fazemos no masjid. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith: o vosso melhor salat é aquele que vocês fazem nas vossas casas, com exceção daquele salat obrigatório, ou com exceção do salat obrigatório. Salat obrigatório deve ser feito no masjid, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam manifestou o seu desejo de se fazer o iqama, começar o salat no masjid, ele próprio sair com um grupo de jovens e ir queimar e incendiar as casas daqueles que fazem salat obrigatório nas suas casas. Os homens fazem salat nas suas casas. O desejo do profeta sallallahu alaihi wasallam não foi concretizado porque o Sharia deu a permissão das mulheres fazerem salat em casa. As crianças estão lá em casa, também fazem salat. É verdade que não é obrigatório para as crianças ainda, mas as mulheres têm esta prerrogativa de fazer salat em casa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha como executar este seu desejo. Este hadith incentiva-nos, encoraja-nos, traz aquilo que era a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito ao salat obrigatório, deve ser feito em casa, no masjid, a não ser que haja uma força maior, a pessoa não consiga ir para o masjid, ele poderá fazer no outro lugar, mas a regra geral é que o salat obrigatório deverá ser feito no masjid. E o salat facultativo, o melhor lugar para fazermos o salat facultativo é nas nossas casas e não no masjid. Quando que deverá ser o salat facultativo que deverá ser feito no masjid, não é? São aqueles salats que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez também no masjid, ou incentivou que estes salats fossem feitos no masjid ou numa congregação, como por exemplo estamos aqui a falar daqueles salats que mostram o símbolo do Islã, como por exemplo o salat al-Eid. Este salat não tem como se fazer em casa, assim como o salat al-Kusuf e o salat al-Istisqa. Estes salats são feitos na aglomeração de pessoas, no campo ou no masjid, dependendo do lugar.
Salat al-Kusuf é eclipse solar e Salat al-Istisqa é aquele solar de pedido de chuva. Estes solar não são feitos em casa e é uma exceção daqui do hadith que nós mencionamos, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o melhor salat é aquele salat feito nas nossas casas, com exceção do salat obrigatório. No outro hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que foi narrado por Ibn Umar radiyallahu anhuma, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Façam salat nas vossas casas e não façam as vossas casas de cemitério. Por que diz não façam as vossas casas de cemitério? Porque no cemitério não é lugar que se faz salat. As pessoas não fazem salat no cemitério. Então é um lugar que praticamente não há salat. Então não façam as vossas casas de cemitério, devem deixar porção do vosso salat para fazerem o salat em casa. E no outro hadith nós vamos encontrar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah subhanahu wa ta'ala coloca baraka nas vossas casas quando vocês fazem salat nas vossas casas. O salat nafil, o salat facultativo, deverá ser feito em casa, e esta era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fazia o seu salat em casa, como nós mencionamos aqui várias vezes, hadith de Aisha radiyallahu anha. Ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi bayti qabla adh-dhuhr arba'an. Aisha radiyallahu anha está a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salat na minha casa antes do salat do-dhuhr. Não fazia 4 rakats. Nós vamos encontrar o hadith de 2 rakats. O hadith claramente aqui diz: ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلَّ بِالنَّاسِ. O profeta fazia salat em casa, depois saía, ia fazer o salat com as pessoas no masjid, fazia salat em congregação. ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ. E o profeta sallallahu alaihi wasallam voltava para casa e fazia os 2 rakats sunnah em casa. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين. O profeta sallallahu alaihi wasallam ia fazia salat al-maghrib e voltava para casa, fazia salat 2 rakats em casa. Então era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam fazer salat em casa, a não ser que existisse uma força maior e o profeta sallallahu alaihi wasallam fizesse no masjid ou fizesse em qualquer outro lugar. E quando nós fazemos salat em nossas casas, temos o hadith que diz o exemplo daquela casa em que Allah é recordado, em que as pessoas fazem salat comparando com aquela casa em que não se faz salat, Allah não é recordado. É o exemplo do vivo e do morto. O morto não recorda Allah, o morto não faz nenhuma ibada. Portanto, aquela casa onde não é feito salat, onde não é feito recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, este é o exemplo do morto, não é? E a casa onde Allah é recordado e é feito salat, estamos aqui a falar de salat facultativo, é o exemplo do vivo. O hadith menciona que o salat que nós fazemos em casa, Allah coloca barakah nas nossas casas por causa deste salat. E isto foi muito enfatizado. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre assim fez. De acordo com o hadith que vem no Ibn Majah, assim como Imam Tirmidhi menciona no Shama'il Tirmidhi, o hadith foi narrado por Abdullah ibn Sa'd. Ele diz que eu perguntei ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, qual é o melhor salat? Ayyuma afdal, as-salatu fi baiti ou as-salatu fi al-masjid? Fazer salat na minha casa ou fazer salat no masjid? Aqui queria se referir ao salat facultativo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ala tara ila baiti, você não consegue olhar para a minha casa, quanto próximo é do masjid? Fala an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fi al-masjid illa an takuna salata maktuba. Eu prefiro fazer o meu salat em casa, ou fazer salat em casa é preferível para mim do que fazer salat no masjid, com exceção do salat obrigatório. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao mencionar este hadith, nós temos que ter em conta, o profeta está a falar Masjid Nabawi, Masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. A mesma regra aplica-se ao Masjid al-Haram. Você fazer salat em casa, sunnah em casa, é melhor do que fazer salat no Masjid Nabawi. Quanta recompensa você ganha quando faz um salat no Masjid Nabawi? Quanta recompensa você ganha fazer um salat no Masjid Haram? Muito mais recompensa. Masjid al-Haram 50.000 vezes supera o salat qualquer outro lugar. 100.000 vezes supera. O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer
que é salat obrigatório, não salat facultativo. Salat obrigatório supera o salat obrigatório feito em qualquer outro lugar, assim como o salat obrigatório feito no masjid em congregação, no nosso masjid, onde nós estamos, supera a 27 vezes, não é, do que o salat que nós fazemos individualmente. Salat obrigatório. Mas o salat facultativo supera qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar quando nós fazemos em nossas casas. Nós temos que trazer isso nas nossas vidas. Pôr isso em prática. Estamos a ir para o masjid e faz sunnat em casa antes. Faz sunnat daquele salat al-dhuhr, seja 2 rakats ou 4 rakats, faz em casa o sunnat, depois vai para o masjid fazer salat al-fard. Se depois do fard volta para casa, faça sunnat. Se você quiser fazer alguns rakats no masjid, também faça, mas vamos também seguir o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: ij'alu min salatikum fi buyutikum. Deixa uma porção do vosso salat para fazerem nas vossas casas. E não só, nós estaríamos a dar uma educação aos nossos filhos. As pessoas estão em casa onde vê que temos que fazer salat, como o salat deve ser feito. Isso tem que ser levado em consideração. E no outro hadith nós vamos encontrar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, de acordo com o hadith no Muslim: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده. O profeta Jabir radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. Hadith do Muslim. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando o indivíduo terminar o seu salat no seu masjid, que deixe uma porção do seu salat para fazer em casa. Uma porção, que quer dizer, ele poderia ter começado salat facultativo no masjid, mas faça o hábito de fazer também salat em casa. Nós estaríamos a reavivar um sunnah. E quando nós reavivamos um sunnah, em particular quando se trata daquele sunnah mahjura, sunnah que as pessoas normalmente deixaram de praticar, a nossa recompensa é muito grande. As pessoas todas já não fazem isso, e você faz esta prática, reaviva um sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. No hadith menciona, você tem recompensa do mártir, uma grande recompensa. Portanto, nós temos que pôr em prática estes ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta diz: Allah subhanahu wa ta'ala, por causa deste salat, vai colocar khair, vai colocar baraka, vai colocar o bem na sua casa. E isto é uma boa nova do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao dizer que nós fazemos o salat em casa, salat facultativo em casa, nós fazemos e vamos para o masjid. Quando formos para o masjid, aí fazemos tahiyyat al-masjid. Chegamos no masjid, fazemos 2 rakats tahiyyat al-masjid, e nós já fizemos sunnah em casa. As pessoas até pensam que como é que eu vou fazer sunnah? O tempo para eu sair de casa para o masjid, não vai ter tempo se eu fizer sunnah. Já se fez o adhan no masjid, eu fizer o sunnah e for para o masjid, poderei perder o salat em congregação. Não é condição você fazer sunnah depois do adhan. Não tem que esperar o adhan para fazer o sunnah. Você poderá fazer o sunnah mesmo antes do adhan, desde que entra a hora daquele salat, não é? Por exemplo, o salat al-dhuhr entra antes das 12, aqui em Moçambique, aqui em Maputo, entra antes das 12 horas. O adhan no nosso masjid, por exemplo, é feito às 12h30. Antes das 12h30, antes de fazer o adhan, entrou a hora do dhuhr, você pode fazer o sunnah do dhuhr, seja 2 ou 4 rakats, dependendo do hadith que nós já explicamos, qual a pessoa estiver a seguir. Você pode fazer o sunnah, depois vai para o masjid, depois de fazer o adhan, vai para o masjid, chega no masjid, faz tahiyyat al-masjid, faz 2 rakats tahiyyat al-masjid, você já fez o sunnah, não há nenhum problema quanto a isso. Nós vemos até, às vezes, a pessoa chega antes do adhan, faz o sunnah, se for o caso, depois faz o adhan, e não é necessário que ele levante para fazer sunnah outra vez, porque ele já fez o sunnah. Não é necessário. As pessoas outras podem levantar, fazer o sunnah porque não fizeram o sunnah, mas se você já fez o sunnah, não tem que levantar, porque as pessoas estão a levantar para fazer o salat. Portanto, o resumo desta aula é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a virtude de fazermos o salat facultativo nas nossas casas. As nossas casas não podem ser como um cemitério onde não se faz salat.
nós temos de deixar uma porção do nosso salat para fazermos nas nossas casas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o melhor salat que vocês podem fazer é aquele salat que nós fazemos nas nossas casas. Salat facultativo é aquele que nós fazemos nas nossas casas. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu dizia: salatul mar'i fi baytihi nurun. O salat da pessoa que ele faz na sua casa é uma luz. Fanawwiru buyutakum. Façam as vossas casas brilhar com o salat facultativo. Assim como vamos encontrar posições como de Imam Malik, Imam Shafi'i, rahimahumallah, onde que eles dizem relacionado a virtudes. تفضيل فعل النافلة في البيت على فعلها في المسجد. A virtude da pessoa fazer salat facultativo na sua casa, não é, comparando com este mesmo facultativo sendo feito no masjid. Esta é de facto mais uma posição a enfatizar aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no que diz respeito ao salat facultativo em casa do que fazer no masjid. E alguns outros ulama mencionam ou trazem a prudência nisso, que é como o caso de Imam Nawawi rahimahullah. Ele diz que quando nós fazemos salat facultativo em casa, existe maior concentração, ou por outra, há maior possibilidade da pessoa fazer com devoção e sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala, porque não estaria a mostrar a ninguém a hipótese de alarde e também a hipótese da pessoa seguir, obviamente seguir aquilo que é sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, baraka dentro da casa, assim como os anjos, Allah subhanahu wa ta'ala através dos seus anjos fazem com que esta casa seja abençoada e o shaitan abandona aquela casa onde o salat é efetuado. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de revivarmos este sunnah, passarmos a fazer o sunnah nas nossas casas, seguindo este ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.